A notícia do incidente na capital do Ducado de Alcrim, onde o deus maligno Forzagibal ressuscitou, espalhou-se rapidamente para todos os ducados do reino de Orbaume, assim como a sua nação inimiga, o Império Amid. O choque da ressurreição e subsequente derrota de um deus maligno foi tão grande que até ofuscou os incidentes de Demon que estavam ocorrendo no Ducado de Alcrim. Era tão grande que, embora houvesse alguns que duvidavam se um deus maligno realmente havia ressuscitado, as pessoas não conseguiram sequer questionar que poderia haver uma verdade oculta por trás do incidente. Assim, ninguém sabia da verdade, mas o Duque Alcrim e seus seguidores próximos, e a maioria das pessoas acreditava no show fabricado que Vandaliel e os outros haviam criado. Isso era verdade até mesmo para o Marquês Urgen Tercatanis, que serviu como primeiro-ministro do reino de Orbaume e foi considerado um indivíduo afiado, e o Marquês Fateric Dolmad, o Marechal. No Castelo Real na capital do Reino Real de Orbaume, os líderes do reino, incluindo Tercatanis e Dolmad, estavam tendo uma reunião não oficial, embora tenha sido na ausência do Duque Corbit, o atual rei. Urgen Tercatanis, um velho mal-humorado, estava lendo e comparando o relato do incidente que havia sido enviado pela Casa Alcrim e o relato fornecido por espiões que ele havia enviado em segredo. Um deus maligno que tinha mais de 100 metros de altura, e uma encarnação Godirates que era ainda maior do que isso, e é incrível que Alcrim tenha sobrevivido, murmurou. A cidade de Alcrim está rodeada por muros para proteger de monstros furiosos, mas eles seriam como papel perante um deus mau. E seu exército não pode ser descrito como poderoso, com exceção dos 5 cavaleiros de Alcrim e dos outros cavaleiros sob seu comando direto. E, no entanto, eles derrotaram um deus do mal sem baixas sofridas pelo povo. Como magnífico! Não, não. É verdade que não houve danos ou vítimas no interior da cidade, mas houve danos significativos fora da cidade, sublinha um gordo, homem de meia-idade tardia com um bigode que se assemelhava aos bigodes de um peixe-gato. Este homem era o Padre Dolmad. O templo de Borgadon no Sacred Vastelandis foi destruído, e todos no templo morreram. As ruínas do templo foram engolidas por um enorme buraco na terra, e os corpos do falecido podiam ser recuperados, aparentemente, Dolmad continuou. E o Night of Collapsed Mountains Gold também foi morto. Seu sucessor, seu filho, também foi morto, então quem sabe quando a posição vazia nos 5 cavaleiros será preenchida. Dolmad não parecia um militar, mas apesar de seu rosto de aparência amigável, ele estava calmamente calculando as perdas sofridas pela Casa Alcrim. Embora ele calculasse as perdas desta maneira, e na verdade, o templo de Borgadon no Sacred Vastelandum tinha sido um templo de Zerzoregen disfarçado, e as pessoas lá, Gold, tinham sido um templo de Zerzoregen disfarçado, e o filho de Goldelotes tinha sido todos humanos mímicos que se disfarçavam de humanos. Assim, o Duque tinha sido capaz de exterminar esses traidores, e os Holosses eram realmente ganhos. Além disso, a dignidade da casa dos Duquiteles certamente teria caído no chão se o incidente com os humanos mímicos tivesse se tornado publicamente conhecido. Os outros nobres que o serviam perderiam a confiança no domínio do Duque Alcrimirates, e era possível que outro Duque usasse isso para instigar um golpe de Estado. O Duque conseguiu evitar isso e lidou com esse risco criando a história de que Gold havia morrido uma morte honrosa em batalha. Assim, este incidente poderia ser considerado um dos maiores ganhos na história da Casa Alcrim. Há-me certeza de que esses assuntos se resolverão. Alcrim era um ducado com comércio próspero para começar. Se eles abrirem seu tesouro e usarem as grandes pilhas de moedas que estão ali, eles devem ser capazes de reconstruir o templo. Quanto à posição vazia deixada pelo Night of Collapsed Mountains, pode ser preenchida facilmente contratando algum aventureiro de classe A ou um mercenário com habilidade equivalente, disse o primeiro-ministro Tercatanis. Um nobre magro e de meia-idade que serviu como ministro das Finanças concordou. Seria uma sorte se fosse esse o caso, pois não precisaríamos de enviar qualquer ajuda. Claro, ainda precisaremos fornecer alguns fundos e ajustar nossos impostos de acordo por um tempo. Afinal, seria problemático se eles construíssem um templo barato e o deus do mal fosse ressuscitar novamente. De fato. Dado que o deus do mal provavelmente não teria parado de destruir Alcrim, devemos considerá-lo uma ameaça para todo o reino de Orbaume, Al concordou com outro nobre. Nesse caso, a próxima coisa com a qual precisaremos nos preocupar é fornecer uma soma de recompensa, disse um terço.
No entanto, e isso é problemático. Os nobres de elite na reunião, todos os quais tinham uma patente de marquês ou superior, olharam para o relatório escrito que havia sido enviado pela casa do Duque ao Cremirates. As recompensas dadas àqueles que haviam realizado serviços distintos seriam decididas a critério da casa dos Duquiteles. Era costume que outros duques e nobres importantes não levantassem objeções a promoções, aumentos salariais, terras e condecorações dadas a cavaleiros e soldados, desde que tais recompensas não fossem extremamente excessivas. Assim, a aprovação para tais recompensas era geralmente procurada depois que as recompensas já haviam sido dadas, e o aviso prévio de tais recompensas era quase inédito. E, no entanto, no relatório dos Duquelitis, houve tal aviso: o título e o posto de condessa do Tribunal Honorário serão concedidos ao Elfo Negro Darcia, quem realizou a grande ação de derrotar e selar novamente o Deus do Mal. Como existe uma regra que devemos aprovar a concessão de uma patente de tribunal e a de condessa de tribunal honorário, é possível rejeitar o seu pedido, mas, e ainda assim, conceder o título honorário de condessa é uma jogada ousada, murmurou um dos nobres. Um posto de tribunal honorário era um título concedido a um plebeu não nobre que realizou uma ação meritória. Este título não poderia ser herdado pelas gerações futuras, e uma vez que aquele que o possuísse morresse, o título seria devolvido ao reino. No entanto, um nobre honorário teria a mesma autoridade que um nobre com a mesma patente de tribunal e receberia uma quantia anual em pagamento. Havia também numerosos exemplos históricos de nobres honorários que passaram a alcançar ainda mais grandes coisas e foram recompensados com uma verdadeira patente na corte. Foi precisamente por isso que ter uma mulher elfa negra como condessa honorária seria problemático. Dark Elvis vive 1000 anos. Mesmo quando os nossos netos se aposentam, ela ainda estará segurando o seu título. E embora não possamos opor-nos ao duque que lhe concede o posto de condessa do tribunal honorário, uma vez que ela tenha esse título, ela será capaz de fazer tantas objeções às nossas ações quanto quiser. Que incômodo! Sim, como ela não seria diferente dos outros condes que servem o duque Alcrin. A sua influência será limitada, mas não poderemos recusar-nos sem rodeios a ouvir as suas objeções. Se Darcia se tornasse uma condessa honorária, o primeiro-ministro Tercatanis e todas as outras pessoas nesta reunião também precisariam tratá-la como uma nobre. Era um título tão alto que eles precisariam obedecê-la incondicionalmente, mas eles precisariam responder a quaisquer perguntas oficialmente redigidas por ela, e se ela fosse criar um compromisso formal, eles precisariam se encontrar com ela. Eles se tornariam incapazes de afastá-la com força apenas porque ela era uma plebeia. Gentlemen, não é aí que reside o problema. O problema é que ela é um membro de uma das raças criadas por vida, e ela é uma mulher santa que é capaz de convocar espíritos familiares de vida, disse o primeiro-ministro Tercatanis. A questão que ele viu foi que Darcia se tornaria um símbolo para os adoradores de Vidaili e membros das raças que vida havia criado. Muitos dos nobres desta reunião eram conservadores que desejavam que o reino de Orbaume permanecesse como era agora, sem grandes mudanças. Eles não aceitariam um desenvolvimento como a ascensão das raças Vidailites. Mas o ministro das Relações Exteriores questionou essa visão. Mas o Duque Alcrin sempre foi fortemente influenciado pela facção pacífica de Eldaroit, mesmo que não seja no mesmo grau que o Ducado de Farzon. Ele não está simplesmente concedendo o título de condessa honorária ao Elfo Negro para agradar a facção pacífica? Os outros nobres assentiram, concordando que este pode ser o caso. A influência da facção pacífica de Eldalitis ganhou rapidamente força nos últimos anos devido às ações do partido do Blue Flamed Sword Heinz, e esta foi outra mudança que o primeiro-ministro Tercatanis não acolheu. Isso não foi porque as pessoas reunidas nesta sala se opuseram às visões pacíficas da facção do bem e do mal ou de suas crenças religiosas, mas porque eram humanas e porque eram nobres e eles desfrutaram de todos os privilégios que vieram com isso. Ainda assim, a facção pacífica de Eldalitis tornando-se mais mainstream foi uma mudança que eles estavam dispostos a tolerar. Afinal de contas, a ideologia pacífica dos facionários era manter o sistema atual enquanto melhorava gradualmente o tratamento das raças dos Vidaíbas. De acordo com a informação dos espiões, este elfo negro nomeou Darcia e o seu filho Dampir como defensores do fundamentalismo vida, não a facção pacífica, disse o primeiro-ministro Tercatanis.
Essas palavras foram suficientes para os outros nobres da sala imaginarem uma situação que eles não estavam dispostos a tolerar. Fundamentalismo? Nunca ouvi falar disso. Que ideologias abrange isso? Outro nobre exclamou em alarme, quando os outros começaram a murmurar entre si. Eu também não ouvi falar disso, mas acho que posso adivinhar o que é, disse um Marshal Domad relativamente calmo enquanto acariciava o bigode. É provável que seja um princípio de querer tratar as raças Vidaili como seres humanos. Naturalmente, isso incluiria elfos negros, pele de fera, titãs, draconídeos e dampirs, mas também raças como centauros, arpias, aracné e sila. Eu acredito que eles libertariam as raças Vidaili dos territórios onde estão contidas, e exijam que demos ordens judiciais aos seus chefes e liberdade aos membros destas raças para conduzirem negócios e irem onde quiserem. Os nobres ficaram em silêncio em resposta ao Marechal Domad Litis. As raças de vida palha possuíam uma expectativa de vida mais longa do que os seres humanos. Havia também vampiros, que foram abençoados com grandes habilidades físicas, proeza em magia e imortalidade. Se tais raças se tornassem nobres e influenciassem a política, não havia dúvida de que eles formariam uma grande força que assumiria o reino Orbaume de dentro e tentaria transformá-lo em uma nação centrada em torno de raças Vidailitis. O resultado seria uma nação de raças Vidaili que era ainda mais autoritária do que a nação fundada pelo lendário mercenário King Uveld. Se possível, gostaria de parar o Duque Alcren, mas não há pretexto para interferirmos na sua escolha. E o Duque deve recompense as ações do herói que derrotou o Deus maligno. Parece que o elfo negro em questão já salvou uma cidade antes deste incidente, também, Marshal Domad continuou. As intenções do Duque Takar Alcremets não eram claras, mas ele presumivelmente tinha a opção de se recusar a recompensar Darcia, cujas conquistas eram de uma escala que não podia ser ignorada. Com a perda de Gold, as pessoas vão querer um novo herói também. Seria melhor se o Duque a nomeasse como um dos 5 cavaleiros de Alcren. Então, sua influência seria limitada ao Ducado de Alcren, disse o Marechal Domad, mas balançou a cabeça um momento depois, como se pensasse melhor nisso. Parecia que o ministro das Finanças, que ainda estava lendo os relatórios, concordava com o sentimento de que isso seria uma má ideia. Além desse elfo negro e dos cavaleiros, grandes feitos foram realizados por um Arane, um Sila, um Gol e um monstro semi-humano chamado Impusa, que estavam hospedados na capital como os familiares de Dampiroitis. Os prêmios e as fileiras honorárias do tribunal não podem ser concedidos aos familiares. E também parece ter havido um mestre da guilda Tamersp e uma festa de aventureiros de classe liderada por um homem chamado Arthur, que não é um dos maiores aventureiros do mundo, mas as suas ações não foram suficientemente grandes para se tornarem heróis. Se possível, teria sido uma opção favorável para equilibrar o posto honorário tribunal Darcia recebeu, apresentando um prêmio a alguém da facção pacífica Aldaroit em nome do rei e fazer isso pessoa um herói, mas o ministro das Finanças suspirou quando percebeu que isso seria possível. Boa dor. Onde estavam no mundo aqueles jovens e promissores indivíduos que cresceram em número nos últimos anos? Esses heróis potenciais. Deveria ter havido pelo menos 10 deles em Alcren. Não, mais importante, onde estava Randolfo o Truco e o que estava ele a fazer? A ressurreição de um deus do mal é precisamente o tipo de incidente que um aventureiro da classe S deveria estar cuidando, não é? Tendo percebido que eles seriam incapazes de evitar o surgimento de uma nova pessoa problemática no Ducado de Alcren, os nobres começaram a desabafar sua raiva em Randolfo. De fato, o elogio que havia sido dado aos conhecidos como heróis em potencial agora estava sendo dirigido a Darcy e aos outros. Os heróis em potencial tinham simplesmente deixado Alcren antes da ressurreição dos Godlitis do mal, foi que eles escaparam da cidade porque tinham medo do deus do mal. Mas era natural que as pessoas louvassem e respeitassem as pessoas que haviam derrotado o deus do mal, em vez dos heróis que estavam ausentes. Se esses chamados heróis potenciais receberam as proteções divinas dos deuses, então alguém pensaria que eles teriam notado alguns presságios da ressurreição dos Godlitis do mal e se reuniram em Alcren, um dos nobres disse amargamente, mas ele não sabia que os heróis em potencial haviam deixado Alcren porque estavam obedecendo às mensagens divinas dos deuses. Gentlemen, não adianta lamentar as coisas que já ocorreram.
vamos, pelo menos, ser gratos por não ser o filho dela que está a receber o posto de tribunal honorário, disse o primeiro-ministro Tercatanis, tentando trazer uma conclusão a este tópico. De fato, a situação atual era melhor do que um Dhampir, uma raça com uma vida útil mais longa do que os elfos negros e cuja presença agitaria ainda mais os fundamentalistas de Alda, tornando-se um nobre honorário. Mas muitos dos nobres riram em vez de concordar com ele. Primeiro-ministro Tercatanis, isso nunca aconteceria. Considerando o fato de que ele domou muitos monstros de novas raças, não importa o Arani Sila, e o fato de que ele inventou itens mágicos conhecidos como equipamentos de transformação, ele é o único que pode ser visto como um verdadeiro herói, ele é provavelmente tão talentoso e talentoso quanto sua mãe. Mas ele ainda é menor de idade. E também acho que isso é suspeito. Mesmo que ele seja um Dhampir, o menino é simplesmente muito jovem. Não posso acreditar que ele tenha realizado as coisas que os rumores dizem que ele tem por conta própria. E ver. O que significa que há alguém atrás dele e um domador ou alquimista que é um elfo negro ou um membro de outra raça de Vidaroitis, disfarçando as suas próprias conquistas como os Boililis. Se o Dhampir é um alquimista excepcional, então ele também deve ser um mago excepcional. Sempre achei estranho que ele não tenha conseguido nada como mago, mas tudo faz sentido agora. Parece que a sua força individual na batalha é considerável, no entanto. Ele aparentemente matou um grupo de bandidos que pareciam ser membros da facção extremista Aldelitis quando o atacaram fora da cidade de Morxi. É claro que Hiroitin tinha certeza de que a forma como ele lutou durante essa batalha foi exagerada, então esta é uma evidência muito confiável. Os nobres duvidavam das realizações e habilidades do menino Dhampir, Vandaliel. Eles não tinham visto Vandaliel e seus companheiros com seus próprios olhos, então eles dependiam de informações que recebiam através de relatórios. Assim, parecia que eles estavam se contentando com respostas que se encaixassem em seu senso comum, o conhecimento que eles haviam aprendido ao longo de suas vidas. De fato, não houve relatos dizendo que Vandaliel havia participado da batalha contra o deus do mal, mas... Não, acho que o primeiro-ministro faz uma observação justa. Se o menino Dhampir adquirisse uma patente de tribunal honorário, é possível que ele tivesse se tornado um fantoche não apenas de sua mãe, mas de membros influentes das raças Vida, e uniu forças com a facção pacífica de Eldaroitis. Então, o movimento para melhorar a posição social das raças Vidaelites pode ter ganhado ainda mais impulso, disse o ministro das Finanças em tom de brincadeira. O primeiro-ministro Tercatanis não mostrou nenhum sinal de descontentamento. É uma sorte que a minha piada sem graça tenha quebrado a tensão. Os nobres riram tranquilamente. O marechal Domad riu com eles, mas ele estava pensando sobre a intenção por trás do que o primeiro-ministro Tercatanis havia dito. Suponho que as palavras do primeiro-ministro foram para testar o quanto os presentes aqui sabem sobre o menino Dhampir. Devido ao seu posto, o marechal Domad tinha ligações poderosas com todos os exércitos que serviam às casas duques. Através dessas conexões, ele foi capaz de reunir informações sobre, bem como a organização de inteligência média. Ele tinha usado isso para investigar a ressurreição dos Godilitis do mal, mas ele tinha notado que algo era estranho. A encarnação de Borgadon supostamente apareceu para selar novamente o deus maligno. Mas antes de sua aparição, o deus do mal aparentemente estava lutando contra outra pessoa. No início, ele pensou que Randolfo Utrugo tinha corrido para a cena antes do aparecimento da encarnação de Borgadon, mas havia muitas coisas erradas com essa teoria. Se ele tivesse corrido para a cena, ele teria falado com o Duque Alken para evitar investigações e exames desnecessários da cena depois. E, no entanto, seu nome não foi encontrado em nenhum lugar no relatório enviado pelo Duque, o que significava que aquele que havia lutado contra o deus do mal não era Randolph. O marechal Domad investigou para tentar aprender a identidade dessa pessoa, e seus olhos haviam descansado no nome de Vandaleuetas. Marechal Domad já tinha ouvido informações sobre Vandaliel no passado, mas na época, ele tinha descartado como desinformação que foi fabricado pelo Império Amid, mas talvez ele tenha sido rápido demais para fazê-lo. Se essa informação fosse de fato verdadeira, e os Vandaliel que apareceram no Império Amid e os Vandaliel que apareceram no Ducado de Alcren eram a mesma pessoa, então ele tinha sido visto em uma certa cidade no Ducado Arkner cerca de 4, e não, 5 anos atrás?
Por que ele apareceu no ducado de Alcren agora, depois de todo esse tempo? Parece que o primeiro-ministro tem informações mais detalhadas sobre o Dhampir chamado Vandaliel. Vou tentar descobrir mais sobre ele também, o Marechal Dolman decidiu. Afinal, é perigoso demais para não saber se ele será um trunfo inesperado para nós ou um inimigo que deve ser exterminado de uma só vez. Enquanto isso, Rudel Sauron, que havia se tornado o atual duque do Ducado de Sauron, estava lendo o relatório que havia recebido. Cancele os nossos planos, ele gritou imediatamente. Cancele os nossos planos para convidar a Dark F. Darcy e o seu filho do Ducado de Alcren. O entendido. Vou enviar uma palavra ao chefe da Igreja da Vida imediatamente, disse a governanta de rosto pálido que serviu a casa dos Duquelitus. Diga a todos os líderes das ordens Knights na capital e a todos os magos da corte que vamos ter uma reunião importante. Rudel continuou. E enviar mensageiros para as casas de Duque Alcren e Duque Artner. Um momento, disse a pessoa que tinha entregue o relatório, o chefe da rede de inteligência Rudel, interrompendo, talvez enviar um mensageiro para casa Artner possa esperar até depois da reunião. Isso é. Eu suponho que você está certo, disse Rudel, parecendo-se acalmar. Diga aos líderes das ordens Knights e aos magos da cabeça da corte que teremos um significado importante. Estou contando com você, ele disse, repetindo suas ordens para a governanta em um tom mais silencioso, então solte um suspiro pesado. Uma vez que a governanta tinha saído do quarto, Rudel colocou a cabeça em suas mãos. A clérigo dos elfos negros que pode convocar um espírito familiar de vida. Pensar que o seu filho estaria ligado ao chefe da Sila do território da Sila, ele sussurrou rouquidão. Sim, também fiquei surpreendido ao ver este nome familiar num local que eu esperava ver, disse o chefe da inteligência. O relatório era uma combinação das informações que os espiões haviam reunido em Alcren com as próprias anotações da inteligência. Esse relatório incluía o nome e o esboço do rosto da garota Sila que estava com Vandaliel. Era o nome e o rosto de Privel, uma das filhas do chefe mais influente do território Sila, Periveio. E considerou a possibilidade de que fosse uma semelhança acidental, mas... Acredito que é demais ser chamado de coincidência, disse o chefe da inteligência. De fato. Mas se este relatório estiver correto, ainda podemos estar de pé na cauda dos Tigirilitis, disse Rudel. Se Vandaliel tinha conexões com a mãe de Privelilitus, Periveio, então sua mãe Darcia certamente estava conectada ao Sila também. E isso significaria conexões com a resistência que ainda ocupava o antigo território Sila. Rudel se recusou a reconhecer suas realizações, na verdade, ele decidiu que eles estavam conectados ao Império Amir e disse ao público que eles tinham morrido, juntamente com a princesa da Liberation que era sua líder, a fim de enterrar a verdade. Além disso, ele enviou mercenários e aventureiros para o antigo território Sila, em uma tentativa de assumir o controle dele em várias ocasiões. Claro, todas essas tentativas falharam, então ele estava atualmente investigando e observando a área enquanto reunia forças e formava um plano para recuperar a terra. A verdade era que Rudel esperava que Darcia lutasse ao lado de seus homens e os ajudasse nessa tarefa. E estava prestes a pedir ao tigre para me ajudar a tomar o seu próprio território. Mas será que a vida tolera exércitos de mortos-vivos? É verdade que há um precedente no Fallen Champion, mas as suas circunstâncias são diferentes das nossas, Rudel murmurou. Ican te dizer qualquer coisa sobre esse assunto. Nenhum dos espiões que enviamos para o território do antigo Sila regressou, afinal, disse o chefe da inteligência. No entanto, a Igreja de Alda diz-nos que entre os deuses que olham para a vida como seu líder, há também deuses maus que foram persuadidos por Zakarta a se juntar a eles. E ver. Após a reunião, farei um pedido à casa do Duque Artnerilitis e peço-lhes que partilhem qualquer informação que tenham sobre Vandaliel e vou precisar de investigar e descobrir o quanto a casa Duque Alcremirati sabe, e quais são as suas intenções, disse Rudel. O Duque Alcren pretendia conceder a Darcy o título de condessa honorária. Quanto ele sabia sobre Vandaliel e o Sila e sobre as raças Vidaelites? No pior dos cenários, o Duque Alcren sabia de tudo e ainda assim escolheu se juntar ao lado das corridas de vida. Isso significaria que o Ducado de Sauron seria atacado em duas frentes, do antigo território Sila a sudeste e o Ducado de Alcren a leste.
Havia montanhas rochosas ao norte, uma nação inimiga a oeste, e a única esperança era o Ducado Artner ao sul, mas Rudel sabia o quanto ele poderia esperar de Duque Artner. E também precisa de contactar o Marechal Dolmad. Não, e Troites porque ouvi aquele idiota de peixe-gato que estou nesta situação difícil. É perigoso passar informações descuidadamente para ele? Mas se eu puder contar com o Ducado Artner. O atual rei, Duque Corbit, também não tem utilidade. O que devo fazer? Rudel gritou. O chefe da inteligência decidiu esperar em silêncio até se acalmar. I'm Kate Artner. Uma menina que está prestes a completar 5 anos de idade. No futuro, Amy vai se tornar uma excelente ferramenta para ser usada em um casamento por razões políticas. O facto de estar a ouvir esta mensagem significa que a sua personalidade e memórias da sua vida anterior regressaram. O pai é o atual duque do Ducado Artner, Lucas Artner. A mãe é a sua legítima esposa, e eu sou a sua filha mais velha. Por isso, no futuro, o meu marido será provavelmente o sucessor de uma das outras casas duques, ou, no mínimo, um nobre com um posto de corte de marquês ou superior. Esta mensagem será reproduzida automaticamente quando recuperar a sua personalidade e memórias da sua vida anterior. Aime apenas 4 anos de idade, mas IOM aprender a ler e escrever, e etiqueta básica. Mas parece que eu preferia jogar e fingir que eu sou um cavaleiro ou um aventureiro. E hoje, eu vou para. Sim, eu desisto. E só preciso de ficar quieto e ouvir, certo? Kate Artner, conhecida na sua vida anterior como Alburquerque Mackenzie, disse em voz alta num tom irritado. Ela descansou o queixo em suas mãos enquanto ouvia a mensagem de Rodcourt que estava tocando dentro de sua cabeça. A mensagem informou-a de coisas como o fato de que ele havia ajustado seu status, que ela poderia ganhar 5 níveis em habilidades ativas de sua escolha, e que o Ducado Artner tinha uma história com Vandaliel, então ela deveria fazer os preparativos para um ataque dele. Finalmente, se você orar para mim atentamente, pode ser possível que você envie uma mensagem para mim. É possível trocarmos informações e mensagens uns pelos outros se utilizar a habilidade o familiar Spirit Descent. Depois de ter terminado de ouvir esta mensagem, eu gostaria que você tentasse um desses 2 métodos. Familiar Spirit Descent é uma habilidade que chama a atenção, por isso recomendo a primeira, a mensagem dita em conclusão. Uma vez que ela não podia mais ouvir a voz de Rodcourt, Kate não fez nenhuma dessas coisas, e olhou para o teto de seu quarto enquanto considerava sua situação. Que dor no rabo! Hiroitvi já tinha o suficiente de ser um herói da justiça na minha vida anterior, e o que esse cara está tentando me fazer é fazer justiça de qualquer maneira, ela murmurou maçante. Com a sua capacidade Vurnir, que lhe permitiu ver o passado, criou uma imagem de si mesma a partir de 5 minutos anteriores. A imagem era de uma menina bonita que parecia uma boneca. Ela era filha de um duque e o que poderia ser chamado de princesa neste país, e sua aparência era adequada para esse título. Era possível que ela tivesse chegado longe em um concurso de beleza infantil na Terra. Ele deu-me uma nova vida como Atip, essencialmente uma princesa de um pequeno país, e em primeiro lugar, como uma princesa de um pequeno país, tudo teria acabado para mim depois que eu morresse naquele ataque terrorista na Terra. Então, não é como se eu não sentisse gratidão. Mas eu quero lutar contra Vandaliel até a morte para vingar o Ugungnir Kaido Kanata, disse ela a si mesma. Kate havia sido informada por Rodcourt dos eventos que levaram à destruição da alma de Kaido Kanata nas mãos de Vandaliel. Foi precisamente por isso que ela não sentiu nenhum desejo de vingar Kanata. A relação entre Vandaliel e sua família foi o que mais a incomodou. Steel, Vandaliel, A sua história com esta família é apenas o facto de os meus antepassados terem traído a princesa de Taloshein e aqueles que estavam com ela, certo? Só espero que o pai tenha feito mais alguma coisa, e Kate murmurou. Ela soube da traição de Taloshein quando Rodcourt explicou as circunstâncias que cercam a destruição da alma de Kanatapolis. Se isso fosse tudo, era possível que a relação pudesse ser consertada se Lucas, o atual chefe da casa, reconhecesse seus antepassados erros e se desculpasse, restaurando a honra da princesa Levi e os outros que foram traídos. Lucas pode ser forçado a renunciar como duque como resultado, mas mesmo assim, isso era preferível a ser morto como Kanata.
O fato de Kate ter recuperado sua personalidade e memórias de sua vida anterior significou que ela havia perdido as memórias do tempo que passou desde que nasceu neste mundo. Ela pensou em Lucas como seu pai, e sentiu amor por ele. Mesmo que eu pergunte ao pai, ele vai explicar as coisas à sua filha que tem 5 anos. E ele também está estranhamente no limite nos dias de hoje. Se eu quiser investigar com Urhalbr, ID precisa visitar o lugar onde aconteceu. Dependendo de como eu enquadro, ele pode ser complacente, mas, e talvez eu seja capaz de descobrir se eu vou ao escritório de Faterilites, Kate disse a si mesma. Venha pensar nisso, pergunto-me o que toda a gente está a fazer? Tanaka e Samejima deveriam ter reencarnado ao mesmo tempo que eu, mas... ID tem que orar a Rutcourt e perguntar a ele, ela suspirou. Ela queria voltar para os dias em que ela só precisava pensar em seus estudos e lanches, causou problemas para seu avô, e sonhava em se tornar um soldado admirável como seu pai, em vez de uma esposa como sua mãe. Mas até mesmo Kate, cuja habilidade foi nomeada em homenagem à deusa Urelir, que governou o passado, não conseguiu voltar no tempo.